Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que alegria estarmos juntos para mais uma meditação da palavra. Hoje vamos meditar 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 a 10, versículo 16 a 18. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não temos vivido entre vós na ociosidade. De ninguém recebemos de graça o pão que comemos, pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço, de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém. Não que tivéssemos o direito de fazê-lo, mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado. Com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Que o Senhor da paz, Ele próprio, vos dê a paz, sempre e em toda parte. O Senhor esteja com todos vós. Esta saudação é de meu próprio punho, de Paulo. Assim é que assino todas as minhas cartas, é a minha letra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós. Palavra do Senhor. Olha que interessante, preste atenção nisso. A palavra de hoje ela é muito importante. Nós vos ordenamos, irmãos, veja, uma ordem, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada. Paulo está falando o seguinte: você vai se afastar de todo irmão que está se comportando de maneira desordenada. Eu quero que você se afaste de toda pessoa que tá vivendo de uma forma errada. Você não tem que andar com essa gente. Irmão, irmã, essa palavra ela é muito importante para nós. Porque quantos amigos você tem? A pergunta que eu faço: quantos amigos, amizades mundanas a gente tem? Quantas amizades mundanas você tem? A pergunta é: ter amigos mundanos, ficar convivendo com eles, ficar do ladinho deles, ficar nos lugares que eles estão, isso é bom para nós? Paulo está dizendo, já está começando a dizer, que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 11. Mas eu simplesmente quis dizer-vos que não tenhais comunicação, olha, não tenhais comunicação com aquele que, chamando-se irmão, é impuro, avarento, idólatra, difamador, beberrão, ladrão. Com tais indivíduos nem sequer deveis comer. Gente, olha como a palavra de Deus tem sido clara. Você vai ficar convivendo. Quando a Bíblia está dizendo você não vai comer, é nesse sentido. Você vai ser amigo daquele que é ladrão, daquele que é impuro, daquele que é idólatra, daquele que é difamador, daquele que é beberrão, daquele que é ladrão. Cuidado com as amizades que você tem. Cuidado com as amizades que você tem. A palavra de Deus está sendo clara. Mas eu simplesmente quis dizer-vos que não tenhais comunicação com aquele que, chamando-se irmão, chama-se brother, chama-se amigo, mas é impuro, é avarento, é idólatra, é difamador, é beberrão, é ladrão. Esse é teu amigo? É isso, é essas amizades que você quer ter? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Por que nós devemos nos separar dessa gente? Isso não deve ser os nossos amigos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Não vos deixeis enganar. Más companhias corrompem bons costumes. Se você fica andando com ladrão, você pode se tornar ladrão.
Se você anda com gente que bebe, você vai se tornar beberrão. Se você anda com gente que adultera, você um dia estará adulterando tua esposa ou teu esposo. Más companhias corrompem bons costumes. Você era bom, só que você começou a andar com más companhias, você ficou ruim, você começou a ser igual a eles. Por isso Paulo está dizendo, afasta-te dos maus amigos. Afasta-te dessa gente desordenada. Abra sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de 1 a 5. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Nota bem o seguinte, nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente afasta-te. Dessa gente afasta-te. E para aqueles que vão falar, não, mas eu não vou excluir as pessoas, e eu não vou estar excluindo, eu não posso excluir as pessoas. Então abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 34 a 35. Então Pedro tomou a palavra e disse, em verdade eu reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Deus não faz acepção de pessoas, mas nós precisamos entender que de determinadas pessoas é bom se afastar para não se corromper. Mande esse vídeo para alguém, muita gente precisa ouvir isso. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.